pessoal, aqui é Elisandra do Núcleo Telesaúde Santa Catarina, sou teleconsultora do ESUS e hoje a gente vai conversar sobre a ficha de visita domiciliar e territorial. Bom, então qual é o objetivo dessa ficha? O principal objetivo dela é registrar uma ação que o profissional realiza lá no domicílio ou em algum local do território, que ele atua. Então, esse profissional é um profissional da unidade de saúde, e ele faz parte desse território. Então, ele sai da unidade de saúde, vai até a comunidade realizar uma ação e ele precisa registrar essa ação. Por que ele precisa registrar essa ação? Porque ele precisa que as informações que estão na comunidade cheguem até a unidade de saúde e também porque ele precisa mostrar lá na unidade de saúde a sua produção, enfim, questão de trabalho mesmo, Então, quem é o profissional que pode utilizar essa fichinha que a gente está falando hoje? Essa fichinha ela tem como uso exclusivo do agente comunitário de saúde, o agente do combate a endemias e o agente de ação social. Então, são apenas esses três profissionais que usam essa ficha, tá? Uma questão que vale a pena a gente ressaltar aqui é que quando um profissional de nível superior ou de nível técnico vai até um domicílio realizar um atendimento, a gente não chama que ele vai fazer uma visita domiciliar. Então, visita domiciliar é um termo que a gente usa exclusivamente para esses três profissionais que eu citei aqui, quando vão realizar suas ações. Os demais profissionais, nível superior ou nível técnico, quando eles se deslocam até um domicílio, ou até a rua, até a creche, até a escola, enfim, para realizar algum tipo de atendimento, eles vão realizar um atendimento no domicílio, atendimento na escola e assim por diante. Então, esses outros profissionais vão utilizar outras fichas e não essa que a gente está conversando hoje. Então, essa aqui é a fichinha que a gente está conversando hoje, que é a ficha de visita domiciliar e territorial. Tá? Desde a versão 2.0 do sistema, essa fichinha ela sofreu algumas alterações importantes, principalmente na sua nomenclatura. Ela recebe esse nome visita domiciliar e territorial a partir dessa versão. Por quê? Porque a partir desse momento, da versão 2.0, a gente tem algumas mudanças na questão de processo de trabalho e na questão do olhar, então, para a comunidade. Então, a gente não olha só para o domicílio e só para a família, para os indivíduos. A gente vai olhar também para o território. Assim como a ficha de cadastro, que a gente já conversou em outra web palestra, ela também recebeu esse nomezinho, território lá no final. Porque a gente também olha para o território, a gente também cadastra o território. Então, a partir do momento que a gente tem um cadastro de uma situação no nosso território, a gente também pode realizar visitas nesse local. A gente tem alguns motivos específicos de visitas que são realizadas em outros locais que não somente os domicílios, tá certo? Então, eu vou começar falando dessa fichinha lá em cima onde a gente tem o logo do ESUS, que fica lá à esquerda, em azul. O que é o ESUS? O ESUS é a busca do SUS eletrônico. Então, como que funciona esse processo de colocar um SUS eletrônico a funcionar aí no nosso município? A gente vai coletar informações, sejam elas por ficha, essa que a gente está vendo aqui na tela, ou sejam lá pela utilização do tablet. Então, tem alguns municípios que já se informatizaram um pouquinho mais, então já estão organizados e estão usando o tablet. Então, a ideia é que eu possa coletar informações da minha comunidade e possa, além de passar essas informações para a minha equipe, passar ela para o meio eletrônico, para que eu informe essa questão lá para o Ministério, que eu mande essas informações para o Ministério, e também para que eu compartilhe com a minha equipe. Então, a partir do momento que eu tenho lá um prontuário eletrônico dentro da minha unidade de saúde, toda e qualquer informação que eu coloco no sistema com o número de cartão SUS, ela fica vinculada. Então, se eu tenho um atendimento, se eu tenho uma visita domiciliar, se eu tenho um cadastro, todos eles estão com aquela informação de cartão SUS do cidadão, todas elas ficam vinculadas. Então, essa é a ideia do SUS eletrônico, que as informações, elas se entrelacem para que a equipe possa conjuntamente articular ações para a comunidade, ações para aquele indivíduo, a partir desse sistema eletrônico, tá certo? Então, nessa fichinha a gente tem também lá em cima, depois do nome, a gente tem no canto direito 4 blocos, digitado por, conferido por, data e folha número. Esses 4 campos, eles são para organização local da equipe. O que isso quer dizer?
a partir do momento que eu preenchi uma ficha, eu tenho esses campos para me organizar, né? Para preencher lá que dia que eu digitei essa ficha, né? Para não digitar 2 vezes no sistema, né? Não ter problema de duplicar uma informação e até de perder tempo, né? De ficar digitando muitas vezes uma informação que já foi enviada, né? E não tem necessidade. Conferido por, então, digitei no sistema, vou conferir, realmente foi digitado, já posso guardar essa fichinha, então a gente pode colocar lá um ok, né? Botar uma rúbrica e assim por diante. E a questão da data, ela é importante para a gente ter um controle, quando que eu digitei essa ficha, né? E por que a gente vai frisar a questão da data? O ESUS-AB, né, a atenção básica, ela trabalha com um prazo, né, para a gente poder enviar dados. Então, a gente tem a competência mensal, que ela vai acontecer do primeiro dia do mês até o último dia do mês, tá? Então, essa é a competência que eu tenho lá do mês, né? Eu posso digitar as informações que eu produzi nesse mês até o 10º dia útil do próximo mês. Tá? O que isso quer dizer? Então, se na minha unidade de saúde não tem computador para todo mundo, a gente tem que fazer um revezamento, por exemplo, né, do computador para digitar informações, então a minha equipe ela pode se organizar dentro desse prazo. Então, além dos 30 dias lá, dos 28 dias ou 31 dias que tem aquele mês, né, a gente tem mais 10 dias úteis, né, para que eu consiga digitar e enviar a informação, né, desse mês, dessa competência. O que a gente recomenda é que o profissional, ele digite a informação, né, lá embaixo vocês vão ver que depois tem mais um bloco de identificação do profissional, do CBO, do SENESE e do INE, e no cantinho a gente tem a data. Essa data, ela deve ser a data real da visita que você realizou, né, para que essa informação seja contabilizada corretamente, para aquela competência na qual você foi na casa do cidadão. Então, é muito importante essa questão da data, porque os municípios eles ficam preocupados em relação à produção, em relação à data da digitação, né? Como eu falei anteriormente, nem todos os municípios vão ter computadores para todo mundo, então pode acontecer de você produzir uma informação num dia e digitar essa informação só na semana seguinte. Tem problema? Não tem problema, isso é uma questão de gestão local, né? Cada município vai se organizar de acordo com a sua realidade. O que a gente pede para que os municípios fiquem atentos é a questão do prazo de envio de dados, né? Então, para que os municípios sempre enviem os dados até o 10º dia útil do mês subsequente, né? Para essa produção ser contabilizada corretamente para aquela competência. Depois, na ficha, a gente tem outros blocos, aí a gente vai ter lá o número, então a gente tem 23 colunas, né? Então quer dizer que eu tenho possibilidade de realizar 23 registros nessa ficha. Depois eu tenho o turno, que aí eu vou ter a opção de manhã, tarde e noite. Então cada município tem uma realidade diferente, tem uma organização diferente. Então é possível, então, realizar registros, né, no turno da manhã, no turno da tarde e também no turno da noite. Depois a gente tem o campo microárea, que é um campo de preenchimento obrigatório, na qual o profissional vai preencher com a microárea do cidadão que ele visita. Por que eu estou frisando isso? Porque acontece muito de uma microárea ficou descoberta, ou de um profissional entrou de férias e outro vai substituí-lo, né? Então, é importante frisar que o preenchimento da microárea, ele é do cidadão e não do profissional que está lá registrando, né? Porque pode acontecer de um profissional estar cobrindo uma região que não é dele, né? Então, ele precisa registrar a microárea daquele cidadão que ele está assistindo. Depois a gente tem a opção de tipo de imóvel, né? Então esse campo que a gente conversou lá no início, que gerou um nome novo para essa ficha, né? Que chama domiciliar e territorial. Então esse campo, né, tipo de imóvel, ele nos permite uma diversidade lá de registros. Então a gente pode realizar visita num domicílio, numa creche, num abrigo, num terreno baldio, né? E assim por diante. Então é bem importante o preenchimento correto deste campo. Depois a gente tem o número do prontuário. Esse campo ele não é de preenchimento obrigatório. Por quê? Porque no ESUS-AB a gente não usa mais número de prontuário. Número de prontuário é uma organização um pouquinho mais antiga, quando a gente utilizava o prontuário de papel, na qual as unidades, né, usavam lá as pastinhas, né, divididas pelas famílias e assim por diante. Essa organização ela ainda existe, porque a gente não joga, né, prontuários fora, né, não vai jogar essas pastinhas fora. Então elas estão todas arquivadas aí na unidade de vocês. Mas eu utilizar esse númerozinho de prontuário familiar é opcional, tá, dentro do sistema ESUS.
porque dentro do sistema SUS a gente não consegue se organizar a partir dessa numeração. E depois a gente já tem o campo, né, CNS do cidadão, para preenchimento, né, do tipo de visita. Logo abaixo a gente tem a data de nascimento e o sexo, certo? Depois tem a questão da visita compartilhada com outro profissional. O que vale ressaltar nessa questão da visita compartilhada? Muitas vezes o profissional ACS, ele vai lá realizar uma visita e vai em conjunto com outro profissional da unidade de saúde. Então, por exemplo, o enfermeiro já tem um atendimento agendado com o paciente no domicílio e o ACS aproveita essa situação para já fazer a sua visita, né, domiciliar para aquele indivíduo, né, ou o ACS combina com o cidadão que vai no domicílio, tal dia e tal horário, né, e vai tentar conversar na unidade de saúde para que um outro profissional o acompanhe para ver alguma situação que ele conseguiu identificar na comunidade. Então, esse tipo de visita, na qual dois profissionais vão realizar um atendimento em conjunto, né, na qual o ACS vai realizar sua visita, ele pode assinalar, então, esse campo visita compartilhada. Tá? Logo depois, a gente tem lá abaixo motivos de visita. Como vocês podem ver, lá no cantinho da esquerda, a gente tem de ladinho escrito motivos de visita. E eles são vários, né? Vou passar para outra telinha, né, que continua ali vários motivos de visita. Então, a gente vai conversar sobre todos eles agora e qual tipo de motivo de visita, qual CNS que a gente registra, que deve ser o que mais vocês estão se perguntando, né? Pergunta que não quer calar. Então, eu vou conversar sobre todos os motivos de visita e depois a gente volta para falar dos desfechos das visitas, tá certo? Vamos lá, então. Então, como motivos de visita, a primeira opção que aparece na nossa fichinha é cadastramento e atualização. Então, o profissional se desloca até um domicílio, até um local, para realizar um cadastramento. Lá. Então, cadastramento é realizado com as fichinhas de cadastro, né? O que a gente já conversou em outra web palestra. Então, eu vou usar lá a fichinha de cadastro individual para situações em que eu vou cadastrar um indivíduo, né? Famílias. E vou utilizar a fichinha de cadastro domiciliar e territorial para registrar, né, e cadastrar situações no meu território, que pode ser um domicílio, pode ser uma creche, pode ser um abrigo e assim por diante. Então, quando eu vou me deslocar para realizar algum desses cadastramentos, ou até mesmo a atualização de informações dos cadastros, eu estou realizando uma visita também. Então, nesse caso, eu também preciso registrar na ficha de visita domiciliar e territorial uma visita para esse cidadão. E qual é o CNS que eu preciso registrar nesse tipo de visita? Então, vamos lá. Eu coloquei ele para vocês no slide, que quando a gente realiza um cadastramento individual, então eu vou cadastrar um indivíduo ou atualizar uma ficha de cadastro individual. Então, nesse caso, na fichinha de visita, eu vou registrar que eu realizei para um indivíduo específico, e aí eu coloco quem é esse indivíduo específico pelo número do cartão SUS dele e assinalo que é uma visita de cadastramento e atualização. Quando eu vou cadastrar ou atualizar alguma situação de saúde do meu território, que pode ser um domicílio, uma creche, uma escola e assim por diante, então é do local. Então, nesse caso, eu não vou especificar um indivíduo, né, que eu vi no local. Não, eu coloco o responsável familiar, o responsável por aquele local. Então, por que eu digo responsável pelo local? Porque, por exemplo, no caso de cadastramento de um abrigo, eu tenho um técnico que responde pelo local, então seria ele que eu identificaria nesse tipo de visita de cadastramento ou atualização do abrigo, por exemplo. Tá? Então, quando eu vou realizar um cadastramento de um domicílio, então eu peço o cartão SUS do responsável familiar, cadastro o domicílio, né, ou atualizo as informações, e na ficha de visita domiciliar eu vou assinalar cadastramento, atualização com o cartão SUS desse responsável. O segundo, a gente tem ali visita periódica. Tá? A visita periódica ela é a mais diferente de todos os tipos de visitas que a gente tem nessa ficha. Por quê? A visita periódica ela tem uma abordagem familiar. E ela vai acontecer somente para aqueles indivíduos que são saudáveis. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um indivíduo num domicílio que recebe um acompanhamento, por exemplo, hipertensão, diabetes, por ser criança, menor de 12 anos, gestante e assim por diante, ele não recebe a visita periódica, porque ele recebe um acompanhamento específico. Então, a visita periódica ela só vai acontecer para aqueles indivíduos que não têm esses tipos de acompanhamentos específicos.
São aqueles indivíduos que se encaixam no grupo dos saudáveis, né? Então, essa visita, ela vai ter uma abordagem familiar, ela vai ter um conteúdo todo diferenciado, uma abordagem toda diferenciada. E ela também tem outras características bem específicas, né? A primeira delas é a questão da abordagem familiar. A segunda delas é a questão do tipo de registro. Como a gente tem uma abordagem familiar, o tipo de registro dela é através do cartão SUS do responsável familiar, independente de quem seja dessa casa. E a terceira característica, né, bem específica, é que esse tipo de visita para indivíduo saudável, com abordagem familiar, ele só acontece uma vez por mês. Então, eu não posso realizar 2 visitas periódicas para a mesma família no mesmo mês. Né? Eu não posso ter esse tipo de objetivo porque não é a característica desse tipo de visita, tá certo? Então, eu coloquei ali embaixo para frisar bem para vocês uma atenção. O preenchimento da ficha com abordagem familiar, né, só será aceito no sistema como visita periódica. Então, somente aqueles indivíduos que não têm acompanhamentos específicos, tá? E o registro é somente com cartão SUS, data de nascimento do responsável familiar, tá? Logo mais eu vou passar alguns exemplos para vocês e aí talvez fique um pouquinho mais claro isso. Seguindo lá, a gente tem motivos de visita, buscas ativas, e a gente tem 4 tipos de busca ativa. A primeira delas é para consulta. Então, quando eu vou entregar uma marcação de consulta para um cidadão, né, quando eu vou na casa dele com esse objetivo, ou quando um cidadão faltou a consulta, então eu vou até a casa dele para verificar o que aconteceu, né, tentar dar um novo encaminhamento e assim por diante. Ou ainda, quando é uma consulta do cuidado continuado programado. Então, é aquele paciente que tem regularidade na unidade de saúde, talvez esteja esperando lá a sua data de consulta e assim por diante, tá? Então, quando o profissional vai com esse motivo específico de busca ativa de consulta, a gente assinala essa opção e identifica quem é essa pessoa, né, da busca ativa de consulta. Depois, a gente vai ter exame. Então, quando eu vou entregar ou marcar um exame para um usuário, mesma coisa. Eu vou marcar um exame, eu vou entregar para um usuário específico, então eu preciso identificar essa pessoa, né, com o cartão SUS dela. Depois, vacina. Aí a gente tem a busca de usuários em situação vacinal atrasada ou campanhas, né, quando eu vou convidar um usuário específico para uma campanha de vacina, mesma coisa, identifico essa pessoa específica lá da busca ativa de vacina. Condicionalidades do Bolsa Família. Então, quando o profissional vai até um domicílio, né, procurar, buscar, né, até mesmo avaliar, em alguns municípios tem esse tipo de organização, né, usuários, né, pacientes que são beneficiários do programa. Então, se eu vou especificamente buscar lá a criança X, eu identifico a criança X com a questão ali da condicionalidade do Bolsa Família. Tá? Então, para frisar, embaixo eu coloquei para vocês, né, registrar somente o cartão SUS, data de nascimento do indivíduo da busca ativa, tá? Aí aqui vai um exemplo, né? Por exemplo, eu vou fazer uma busca ativa de vacina para uma criança. Cheguei na casa do cidadão, né, da criança específica, e conversei com a mãe. Qual o cartão SUS que eu preciso digitar? Eu preciso digitar a pessoa da busca ativa. Eu estou buscando a mãe ou a criança? Eu busco a criança, né? Eu falei no início do exemplo. Então, por mais que eu tenha conversado com a mãe na presença da criança, eu preciso identificar a pessoa da busca ativa, que nesse caso é a criança. Depois a gente tem uma série de motivos de acompanhamento, tá? Eu vou passar eles um pouquinho mais rápido, né? Depois a gente pode conversar especificamente sobre cada um deles, caso vocês tenham dúvida. Então, a gente vai ter lá busca ativa para gestante, então aquela paciente que recebe acompanhamento na unidade de saúde, né, na qual a unidade de saúde já fez essa pactuação com o profissional, que ele deve se deslocar até aquele domicílio para acompanhar aquela gestante. Então, esse é o caso que a gente vai registrar, né, o mesmo serve para puérpera, recém-nascido, criança, a gente vai considerar até 12 anos incompletos, né, então segue lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois a gente tem reabilitação ou com deficiência, pessoa com hipertensão, pessoa com diabetes, pessoa com asma, DPOC e efizema, pessoa com câncer. Depois a gente tem outras doenças crônicas, né? Então vale ressaltar que outras doenças crônicas é a unidade de saúde que vai nos indicar quais são e quem são essas pessoas, né? E que eu preciso encaixar dentro desse grupo aqui,
Depois eu tenho pessoa com hanseníase, tuberculose, sintomáticos respiratórios, tabagista. Geralmente tabagista é aquele indivíduo que já participa daquele grupo lá de tabagismo na unidade de saúde, ou até mesmo um indivíduo que recebe atendimento na unidade de saúde e a unidade de saúde está tentando trazer aquele indivíduo para o grupo do tabagismo, né? Está tentando trabalhar isso com ele. Então, muitas vezes a equipe faz essa pactuação com o profissional para que ele leve informações do grupo, né? Para que ele converse algumas situações, né? Até mesmo participe do grupo para conhecer um pouco da rotina, como que funciona, para levar a informação para esse usuário e tentar captá-lo então para o grupo, né? Então muitas vezes acontece esse tipo de situação. Depois a gente tem os domiciliados e os acamados, né? Domiciliado é aquele indivíduo que não sai do domicílio e que recebe um tipo de visita específica, né? Os acamados é aquele indivíduo que fica só na cama, né? Fica lá, geralmente a família faz lá parecido com um leito, né, de hospital, então aquele indivíduo que está bem debilitado, então a unidade de saúde faz atendimento naquele domicílio, pede o processo e realizar a visita com esse tipo, né, de acompanhamento. Depois a gente tem a vulnerabilidade social, né, o acompanhamento, né, das condicionalidades do Bolsa Família, né, os pacientes de saúde mental, né, mesma coisa, entra na mesma questão lá que a gente conversou sobre as doenças crônicas, né? A unidade de saúde precisa fazer o atendimento, precisa ter o diagnóstico, precisa ter a orientação. A partir da unidade de saúde, das orientações da unidade de saúde, é que o ACS vai para a comunidade realizar suas visitas. Então, vale ressaltar, não é o ACS que vai fazer a categorização do tipo de visita e para quem. O ACS ele é responsável pelo cadastramento da população e de levar a informação da população para a unidade. A partir dessa informação, desse planejamento, é que então a gente vai organizar as nossas visitas, né? Depois a gente tem álcool, né? O usuário de outras drogas. E aí a gente tem um outro bloco que chama controle ambiental e vetorial. Dentro desse bloco a gente tem 4 opções, né? 4 tipos de visita, né, que podem ser realizadas pelo profissional ACS, pode ser realizado em conjunto com o profissional do combate de endemias, né, ou somente pelo profissional do combate de endemias. Santa Catarina está fazendo um trabalho forte, né, em relação aí ao combate do mosquito Aedes aegypti. Então, tem municípios que os profissionais trabalham em conjunto, tem municípios que eles vão trabalhar separado, né, porque o profissional do combate de endemias não consegue atender a demanda de todo o município, enfim, pela questão da extensão territorial, pelo número de usuários e assim por diante. Então, os 2 profissionais, eles podem utilizar, aliás, devem utilizar essa ficha e realizar o registro de forma correta, conforme as ações que eles realizam lá na unidade, né, na sua comunidade. Então, a gente tem a opção de ação educativa, né, é quando o profissional vai até a casa do cidadão, e ele leva panfleto, ele faz lá orientações, explica questões específicas, né, sobre a questão de controle ambiental e vetorial. Depois a gente tem o imóvel com foco, então a gente já conseguiu identificar, né, que o imóvel apresenta um foco, então a gente vai fazer esse preenchimento aí. Outra opção seria a ação mecânica, né, então é quando o profissional ele vai tirar de forma mecânica aquele foco de mosquito, então a gente coloca ali que pode ser manual, né, ou pode ser utilizando algum objeto, uma pá, né, e assim por diante, um balde e assim por diante. Tratamento focal, então quando o profissional ele vai até o domicílio e ele usa um tratamento químico, né, naquela água lá parada. Então pode ser com larvicida, adulticida e assim por diante, né. Bom, esse tipo de visita a gente vai realizar no local, né? Então, pode ser num domicílio, pode ser numa borracharia, pode ser numa igreja. Então, como é um local, a gente só vai fazer a identificação do responsável familiar ou do representante do responsável pelo local, né? No caso de outras instituições, por exemplo. Ainda em motivos de visita, a gente tem lá no finalzinho da nossa ficha mais 4 opções, que é o egresso de internação, né? E aí, então, o profissional vai acompanhar usuários que recém chegaram de um hospital, né, estão em casa lá, se recuperando. Vale ressaltar que o período de acompanhamento desse tipo de visita ou desse tipo de marcação, né, egresso de internação, ele vai ser estabelecido na unidade de saúde de acordo com cada caso, tá? Por que eu falo isso? Porque cada caso é um caso. Tem situações
de um pós-cirúrgico que vão solicitar uma demanda maior da unidade de saúde, né? Mais atendimentos, mais visibilidade para aquele usuário, mais atenção. E outros casos a recuperação é menor, então não requer assim um período tão longo, né, desse tipo de acompanhamento. Convite para atividades coletivas e campanhas de saúde. Então a gente acredita que essa vocês estejam utilizando bastante, né? Porque aí a gente está aí no momento de campanha para fazer a vacinação da febre amarela. Então tem muitos municípios que já estão se mobilizando para isso. Então, como que eu faço o registro? Eu vou lá numa casa convidar a família inteira para uma campanha da febre amarela, por exemplo. Então eu registro o cartão SUS do responsável familiar, porque é uma abordagem, né, mais ampla, eu estou convidando todos. Não, agora eu vou convidar especificamente a criança X daquela casa para vacinação X. Então, eu vou especificamente para aquela criança convidar ela para uma campanha de vacina. Então, eu especifico quem é a pessoa, né, quem é a criança, e assinalo ali convite a atividades coletivas, campanha de saúde. Orientação e prevenção. Muita atenção, gente. Esse orientação e prevenção a gente só vai utilizar quando o profissional sai da unidade de saúde e vai especificamente em alguma casa, em algum domicílio, com uma orientação específica para o indivíduo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né, para vocês. Eu tenho um cidadão que foi na unidade de saúde, fez um atendimento com a enfermeira, por exemplo, de uma coleta de CT, né, e nesse momento da consulta, a profissional conversou com o usuário e falou para o usuário, olha, na semana que vem vai chegar um material tal, eu vou pedir para o seu ACS lá na sua casa lhe entregar o material e passar orientações sobre a utilização, né, desse material ali, sobre a questão do exame que a gente realizou. Então, esse profissional vai especificamente com essa orientação para esse usuário. Então, nesse caso, o profissional tem esse objetivo de passar uma orientação ou uma questão de prevenção. Então, ele assinala essa opção e identifica a pessoa específica. Por que eu estou falando isso? Porque em qualquer tipo de visita que a gente realiza, a gente vai dar orientações para o usuário, né? Então, essa orientação ela já vai estar embutida dentro do tipo de visita que eu realizo. Então, eu só vou assinalar essa opção quando eu tenho esse objetivo específico, de uma situação específica que aconteceu. E depois a gente tem a opção outros, né, que quando não se encaixa em nenhuma delas, então eu vou dar um exemplo para vocês, né, que a gente usa bastante o outros, quando a gente tem uma situação de busca ativa. Então, eu vou realizar uma busca ativa de exame de um paciente. Então, por exemplo, um paciente estava aguardando para agendar um exame, a unidade de saúde conseguiu fazer o agendamento do exame, né, para esse paciente, e aí o ACS vai na casa desse indivíduo avisá-lo do exame. Chegando na casa do indivíduo, não encontra o indivíduo. Daí ele conversa, então, por exemplo, com a esposa do indivíduo, né? Eu posso registrar a visita? Posso. Eu vou registrar que eu fui realizar uma busca ativa de exames, né? E aí eu vou botar ausente, porque aquele indivíduo não estava. Mas eu deixei recados com a esposa dele. Então, nesse caso de deixei recados de uma busca ativa, eu posso, nesse caso, utilizar a opção outros, né, identificar quem é a pessoa que eu deixei o recado, no caso a esposa, né? Identifico ela através do cartão SUS e assinalo a opção outros, visita realizada. Tá? Então, atenção. A gente usa a opção outros somente nesses casos de busca ativa, na qual eu não consigo contato com o indivíduo específico da busca ativa. Então, eu faço o registro lá da busca ativa ausente, né? E aí, quando eu consigo deixar recado com uma outra pessoa, eu uso a opção outros. Bom, então a pergunta, né? Quem eu devo visitar, quem que eu devo acompanhar na minha comunidade? Bom, então é muito, muito importante. Então, para que a coordenação defina, junto com os profissionais, ACS, ACE, né? Que visitas e que acompanhamentos eles vão fazer, é importante que o profissional tenha feito o cadastramento lá da sua população. Então, a partir do cadastramento, o profissional leva as informações para o sistema, leva as informações para a reunião de equipe, e a reunião de equipe, né, na reunião de equipe vai se discutir quem são os indivíduos que devem receber visita e quais são os motivos, tá? Então, sempre vai ser pactuado na unidade de saúde isso. Então, só para ilustrar para vocês, a gente tem lá o profissional agente comunitário de saúde, né, que vai ser o articulador entre o território, entre o cidadão e a unidade de saúde. Então, é muito importante que o profissional esteja bem conectado com a sua microárea, com o seu território
e que essas informações realmente cheguem na unidade de saúde, cheguem para a equipe, né? E assim por diante, né? O inverso também, que as informações da equipe consigam chegar lá na comunidade de forma correta. Então, essa articulação ela é muito importante para que a equipe faça o planejamento, né, das suas ações. Então, eu preciso conhecer o meu território para poder planejar que tipos de visitas vão ser realizadas, que tipos de atividade coletiva vai ser ofertada, né, ou também os tipos de demandas e exames e consultas que a gente oferta para a nossa comunidade. Então, eu trouxe também algumas dicas para vocês, né? As visitas, elas sempre devem ser pactuadas com a equipe, que foi o que a gente conversou anteriormente. Né? O profissional deve sair da UBS sempre com um objetivo claro para as suas visitas. O que é um objetivo claro? Né? Onde eu vou? Onde eu preciso ir? Né? Quem que eu preciso visitar, assistir? Né? O que eu vou fazer nessa visita? A visita ela é muito mais do que o registro. Hoje a gente está conversando só sobre o registro, sobre a parte final da visita. Mas antes de acontecer o registro, eu tenho toda uma conversa, toda uma questão que eu preciso fazer antes dessa anotação, né? O que eu devo anotar? É importante, muito importante, anotar tudo que vocês fazem, tudo que vocês veem na comunidade, porque são vocês que vão levar as informações lá para a unidade de saúde. Então, é interessante que o profissional tenha, por exemplo, um caderno, uma agenda, né? Ou folhas, né? Avulsas que ele possa anotar para levar essas informações, para não esquecer, porque, afinal de contas, né, são muitas pessoas no território, né? E a gente pode esquecer de alguma outra informação. Então, é interessante que se anote. Por que a gente está falando isso? A ficha, como vocês já viram, ela não tem espaço para a gente descrever uma visita. Então, é interessante que o profissional se organize nesse sentido, né? Para escrever lá tudo que ele viu na comunidade. E como que eu devo registrar no SUS-AB? Que é o que a gente veio conversar hoje, né? A última parte dessa nossa visita. Ainda algumas dicas eu trouxe aqui para vocês, né? Revisar os cadastros, as situações de saúde, as anotações que a gente realiza, os acompanhamentos, né? Revisar e verificar se eu preciso atualizar um cadastro, se eu estou realizando lá um tipo de visita, de acompanhamento, se ele ainda é válido. Por quê? Se ele ainda é válido? Porque eu preciso, na reunião de equipe, levar situações, porque daqui a pouco eu estou fazendo lá um acompanhamento de uma pessoa com asma, e essa pessoa ela já está numa outra situação de saúde que precisa de um outro tipo de acompanhamento, né, que é um pouco mais severo, digamos assim, né, que precisa um pouco mais de atenção. Então é importante que a gente mantenha esses cadastros atualizados e as situações atualizadas, né, para fazer esse diálogo então com a unidade de saúde. E ao pegar a fichinha do ESUS, né, de visita domiciliar, se pergunte: qual o objetivo dessa visita? A partir dessa pergunta, que a gente vai, então, conversar sobre alguns exemplos de registro. Então, vamos lá. A gente tem uma família aqui com 5 pessoas, né? A gente tem lá 2 crianças menores de 12 anos, tem um responsável familiar e os outros indivíduos são todos saudáveis, né? Então, a gente trouxe aqui uma sugestão de registro para esse tipo de família. Então, se o agente comunitário de saúde tem o objetivo de visitar e acompanhar essa família, né? Então, visitar a família como um todo, né? Já que a gente tem indivíduos saudáveis, e acompanhar 2 crianças, né, específicas. Então, na coluna 1, a nossa sugestão seria acompanhar uma das crianças, né? Colocar o motivo de visita, acompanhamento de criança e o seu desfecho. Coluna 2, né, a segunda criança identificada com cartão SUS, acompanhamento de criança e o seu desfecho. E na coluna 3, né, para realizar a visita para os indivíduos saudáveis, a gente coloca o cartão SUS do responsável familiar, independente de quem seja, né? Nesse modelo que a gente trouxe aqui, nesse exemplo, a gente tem como responsável a esposa, tá? Então, seria o cartão SUS dela que nós colocaríamos ali, visita periódica e o desfecho. Vale ressaltar, gente, que acompanhamento de criança a gente só vai considerar como visita realizada caso o profissional tenha visto a criança, tá? Então, se a criança está na escola, a visita é ausente. Por mais que você tenha conversado com o pai, ou com a mãe, ou com a avó, enfim, com a pessoa responsável da casa, ou pela criança, a gente precisa considerar ausente, porque o profissional precisa ver a criança. Por que eu falo que ele precisa ver? A gente tem depois lá no final algumas recomendações de leituras, e a gente tem 2 manuais do agente comunitário de saúde que orientam as visitas, né? E a gente tem lá várias orientações para uma visita de uma criança. Então, tem muitas questões que precisam ser feitas lá pelo profissional na sua visita, que só podem ser feitas
com a presença da pessoa. A segunda família que a gente tem aqui é uma pessoa com asma, que recebe esse tipo de acompanhamento, e a gente tem uma busca ativa de consulta. Então, vamos lá. Coluna 1, eu vou colocar o cartão SUS da pessoa que eu faço a busca ativa, assinalo o motivo de busca ativa de consulta e o seu desfecho. Coluna 2, vou fazer o acompanhamento da pessoa com asma, o cartão SUS dela, né? E o seu desfecho, né? Vale ressaltar que são duas pessoas que recebem acompanhamentos distintos ou motivos distintos, então essa família de duas pessoas não recebe a visita periódica. Exemplo 3. A gente tem uma família de 3 pessoas. Uma pessoa vai receber uma visita de busca ativa de exames, a outra vai receber uma busca ativa de consulta e a outra vai receber um acompanhamento de criança menor de 12 anos e ainda uma busca ativa de vacina. Podem notar que a gente pode ter uma pessoa que recebe mais um tipo de acompanhamento, tá? Se isso for pactuado na unidade de saúde, não tem problema nenhum. É importante que vocês façam a visita da forma que foi orientado na unidade de saúde e realizem o registro de forma correta, tá? Então, coluna 1, a gente vai colocar o cartão SUS da criança, colocar o motivo da visita, o acompanhamento de criança e também a busca ativa de vacina e o seu desfecho. Coluna 2. Busca ativa de exames, né? O motivo da visita busca ativa de exames com o cartão SUS dessa pessoa que eu busco especificamente e o seu desfecho. Coluna 3, o cartão SUS da pessoa da busca ativa de consulta, o motivo de visita busca ativa de consulta e o seu desfecho. Então, essa família de 3 pessoas, na qual cada um tem um motivo específico, um acompanhamento específico, uma busca ativa específica, não vai receber, não vai se enquadrar dentro, né, de uma visita periódica, porque a gente não tem lá nenhuma situação de indivíduos saudáveis que não recebem tipos de acompanhamentos distintos. Bom, então como que eu vou contabilizar essas visitas? Que essa também é uma pergunta que os profissionais se fazem bastante ou são cobrados aí nas unidades de saúde, né? Com a vinda do ESUS, a gente muda um pouquinho a forma de registro, a gente identifica as pessoas específicas de acompanhamentos, de buscas ativas, né? Então, a gente tem uma forma diferente também de contabilizar isso. Então, a gente não contabiliza mais por famílias visitadas, porque a gente não tem mais esse tipo de registro, né? A gente tem agora indivíduos visitados, indivíduos acompanhados, indivíduos assistidos, né? Então, nesse sentido, todas as visitas específicas de acompanhamentos, né, de buscas ativas, elas são individuais, né? São para pessoas individuais. E aquelas visitas que são com uma abordagem familiar, que é uma visita periódica, né, que tem essa abordagem familiar para os indivíduos saudáveis. Ou, por exemplo, o cadastramento e atualização de um domicílio. Eu registro só o cartão SUS do responsável, então ela tem já uma abordagem diferenciada. E também as visitas de controle de combate a endemias, né, de vetores. Então, ela é para o domicílio, né, um foco com dengue, né, é o domicílio, não um indivíduo específico. Então, ela também tem um tipo de registro diferenciado. Essas visitas, então, elas são contabilizadas de forma indireta no sistema, né, por famílias. Trouxe também para ilustrar para vocês que todas as informações que vocês registram, vocês podem tirar a partir de relatórios. Então, tá aqui o caminho lá no sistema para tirar relatórios. Daí eu trouxe os relatórios, assim, um pouquinho maiores para vocês visualizarem que tudo que vocês registram aparece nos relatórios, então é muito importante o registro de forma correta. Como sugestão de leitura, né, para a equipe trabalhar um processo aí de educação continuada, de orientação para os seus profissionais, a gente tem o trabalho do agente comunitário de saúde, né, e o guia do agente comunitário de saúde. Eles nos orientam aí em relação às nossas visitas. Trouxe também como sugestão o site da BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. A Biblioteca Virtual em Saúde, ela trabalha com uma coisa que se chama SOF, que é Segunda Opinião Formativa. Então, toda vez que vocês enviam uma pergunta para o Núcleo Telesaúde, e essa pergunta ela tem um potencial de discussão grande, a gente faz um estudo sobre essa pergunta, né, procura evidências, procura materiais e publica, né? Então, eu trouxe aqui como sugestão, a gente tem um monte de SOFs publicadas, que são perguntas com respostas, né, já publicadas, e vocês podem também acessar aí, e várias delas são sobre as visitas, como manejar o paciente, como conduzir uma visita nesse sentido. E agora eu fico disponível, então, para perguntas
que vocês tenham aí. Os profissionais de água doce perguntam se o recém-nascido é até que idade, na verdade, né? Quantos dias? Eu acredito que eles queiram saber seria um período de quantos dias, né? Então, o manual da ficha CDS, ele não nos traz essa informação, né, de quantos dias é o recém-nascido. Eu sugiro que vocês conversem com o enfermeiro, porque o enfermeiro ele tem o atendimento, né, do recém-nascido, e aí vocês podem enquadrar dentro desse mesmo período que eles utilizam na unidade de saúde. Perfeito. Pessoal de macieira, os profissionais de macieira. No caso de busca ativa, registra como busca ativa e visita periódica, já que o campo é obrigatório? Então, o campo obrigatório é assinalar algum tipo de visita. Não necessariamente seja busca ativa, não necessariamente seja periódica ou acompanhamento. Depende do que você vai fazer nessa casa, tá? Note que lá na ficha, a gente vai ter no canto esquerdo, na vertical, escrito motivo de visita. E esse motivo de visita, ele vai contemplar todos os campos, não somente esses dois que vocês citaram. Então, vale ressaltar que é importante o ACS pensar qual o objetivo que ele vai realizar, que ele busca naquela casa, e aí sim a gente consegue responder qual opção ele deve assinalar e qual cartão SUS ele deve digitar. O de Salto Veloso pergunta, no caso de tratamento focal fora de área, como é? Estamos tendo dificuldade de preencher, se você poderia esclarecer um pouco, por favor. Sim, o preenchimento ele é da mesma forma. O profissional ele vai na casa do usuário, né? Realiza a sua ação, que no caso do Aedes aegypti a gente tem 4 opções, né, para serem preenchidas. Pode ser que aconteça mais de uma delas na mesma casa, não tem problema. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ação educativa e vou fazer um tratamento focal. Posso realizar as duas? Posso. Se for realizado, registro as duas e coloco o cartão SUS do responsável familiar por aquela casa. No caso de fora de área, é só assinalar que aquele domicílio que vocês, né, foram é fora de área. Igual vai contabilizar a produção para o profissional, né? E se aquele usuário fora de área receber atendimento na unidade, aquela família receber atendimento na unidade, for identificado aquele cartão SUS, essa informação vai ficar vinculada àquele prontuário. Próxima pergunta é de São Pedro de Alcântara. Se na visita de acompanhamento ou periódica que foi feita, eu fizer uma busca ativa, como entregar o agendamento de um exame, eu registro tudo na mesma visita? Não. Quando eu faço uma visita periódica, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma visita para indivíduos saudáveis. Isso quer dizer que esse indivíduo não recebe acompanhamento. Então, são coisas diferentes. Então, o que eu oriento e recomendo vocês? Façam o desenho da família, né? Quantas pessoas são, o que cada uma recebe de visita. A partir desse desenho, você consegue pensar na forma de registro. Então, vamos lá. Aquelas pessoas que recebem um acompanhamento específico, né? Ou uma busca ativa, por exemplo, vão ser identificadas com o seu cartão SUS específico. Então, pode acontecer, por exemplo, eu tenho lá um indivíduo que recebe acompanhamento de hipertensão e nesse mesmo dia da visita que eu vou acompanhá-lo pela hipertensão, eu já vou realizar uma busca ativa de exame, de consulta. Posso registrar as duas na mesma? Posso, porque eu estou fazendo uma coisa para um indivíduo específico. Quando eu realizo uma visita periódica, eu estou dizendo que eu vou fazer uma visita para indivíduos saudáveis e a abordagem dessa visita, ela é ampla, ela é familiar, ela é diferenciada. Então, eu vou identificar o cartão SUS do responsável familiar. Então, nessa identificação do visita periódica, cartão SUS responsável familiar, eu não vou marcar mais nada nessa coluna, porque eu estou dizendo que eu estou fazendo para aquele núcleo familiar de saudável. De Lebon Regis. Nessa ficha não há campo para assinatura do responsável familiar, como comprovar a VDQ? A visita. Então, desde a vinda do ESUS, a gente não trabalha mais com assinatura. Então, o que a gente orienta? As fichas realmente, nenhuma delas tem espaço para assinatura. No ESUS-AB, a assinatura do usuário é a apresentação do seu cartão nacional de saúde. Tá? Cada município tem uma gestão e uma organização diferenciada. Então, se aí no seu município precisa coletar assinatura, a gente recomenda, então, que vocês, em reunião de equipe, decidam a melhor forma de fazer isso. Posso colocar alguns exemplos aqui que a gente já tem visto no Telesaúde. Tem municípios que têm no seu caderninho, na qual o profissional faz as suas anotações, no final, né, da anotação daquela família, daqueles indivíduos, né, ele pede assinatura. Tem outros municípios que, da mesma forma com que a fichinha ela é numerada de 1 a 23, o profissional usa uma folha
né, separadamente e numera de 1 a 23 com aquela mesma data, claro, para o usuário assinar. E assim por diante. Mas salientamos, essa é uma questão que deve ser da organização local, né, a gestão que deve definir se precisa, se não precisa e como fazer. Tá? Para o ESUS-AB, realmente não precisa, não tem espaço, porque a assinatura do usuário é o seu cartão SUS. Sim, pergunta. No caso de cidadãos saudáveis, o cartão nacional de saúde do responsável deve ser lançado? Meu entendimento é que nos domicílios onde há acompanhamentos, só o cartão nacional de saúde desses indivíduos devem ser lançados, excluindo a necessidade de lançar o do responsável. Ela conta que ficou confusa com o primeiro exemplo, porque fez uma capacitação com as agentes nessa semana e a orientação foi essa que ela entendeu. O manual deixa muito vago essa informação sobre lançar o cartão nacional de saúde do responsável quando não é visita periódica. Vamos lá. Cada município tem um tipo de organização, porque tem um tipo, né, de configuração. A visita periódica, ela tem essa característica, né? Vou realizar somente para esses indivíduos que não recebem tipo de acompanhamento específico. Quando eu tenho lá uma microárea, que eu tenho muitas situações de saúde que recebem acompanhamento, vale a pena a equipe conversar se naqueles mesmos domicílios, naqueles mesmos locais, eu vou precisar realizar essa visita periódica com essa periodicidade de uma vez por mês. Então, a gente já viu em várias situações em que o profissional ele vai se deslocar até um domicílio e ele vai assistir somente as pessoas do acompanhamento. Em outros locais, ele vai assistir todos, porque ele já está lá, né? Então, ele vai assistir as pessoas do acompanhamento e aqueles indivíduos que são saudáveis, ele vai realizar a visita periódica, né? Salientamos que cada município tem uma organização. Tem municípios que a sua área de abrangência ela é um pouco... o que os profissionais conseguem, né, assistir sua área de abrangência e conseguem visitar todos, enfim, e aí conseguem assistir todo mundo. Tem outros municípios que não, que aí ele vai ter muitos hipertensos, muitos diabéticos, muitas gestantes, e aí no fim que a unidade de saúde faz essa opção, né, faz esse acordo com o profissional de que ele vai assistir as pessoas que estão como prioridade, digamos assim. Então, é importante que vocês conversem em equipe. A forma de registro ela é universal, né? A visita periódica só para indivíduos saudáveis e com cartão SUS o responsável, independente de quem seja ele, e a visita de acompanhamento para os indivíduos específicos do acompanhamento. Quando se faz o acompanhamento da criança, é obrigatório colocar o peso e a altura? Não. O programa ESUS-AB, ele é um programa nacional, então a gente tem muitas situações diferentes aí no Brasil afora. Então, o item altura e peso, ele foi incluído lá a partir da versão 2.0, tendo em vista que alguns municípios possuem essa prática, né, do ACS levar a balança na visita e assim por diante. E tem outros tantos municípios que não têm essa prática. Então, por esse motivo, né, por essa diversidade tão grande, é que o Ministério colocou esses itens na ficha e aí os profissionais que realizam, preencham. Aqueles profissionais que não realizam, não preenchem porque não é um item obrigatório. Central de Gestão em Saúde. Se eu falei errado, vocês, por favor, me corrijam. Quando é feita uma busca ativa para pacientes não saudáveis, deve-se marcar visita periódica, já que é um campo obrigatório? Não! Então, vamos lá. Se o motivo da minha visita é busca ativa, eu preciso marcar a busca ativa e colocar a pessoa da busca ativa. Tá? Eu vou voltar aqui a minha tela na fichinha para vocês. Não sei se conseguimos voltar na fichinha. Na primeira página da fichinha, que tem um cabeçalho lá que diz ficha de visita domiciliar e territorial. Vejam comigo. A gente tem, e lá no canto esquerdo, a gente tem motivo de visita que está na vertical, tá certo? Ele tem um asterisco que indica que é um campo de preenchimento obrigatório. Então, eu preciso necessariamente colocar um motivo de visita para esse registro que eu estou realizando. Vejam comigo, o que é obrigatório? Um motivo de visita. O que é motivo de visita? Aí é tudo que vem abaixo daquela coluninha ali, daquela marcaçãozinha da esquerda. Então, como motivo de visita obrigatório, eu preciso preencher ou cadastramento atualização, ou visita periódica, ou algum tipo de busca ativa, ou algum tipo de acompanhamento. Vou virar a página. Ou algum motivo de acompanhamento, que é bem grande. Depois, ou alguma coisa de controle vetorial e ambiental, né? Ou alguma daquelas 4 questões que tem ali. Egresso de internação, convite de atividade, orientações ou outros.
Então, tudo isso é motivo de visita. Alguma coisa precisa ser marcada. Então, para eu conseguir ajudar vocês, qual cartão SUS registrar e qual motivo, a gente precisa pensar como é a configuração da família, né? O que eu tenho de especificidade naquela família, levar essa informação para a unidade, ver o que ficou pactuado para essa família, quem recebe o que de acompanhamento ou de visita periódica, assim por diante, e aí sim eu venho para o domicílio para realizar a visita e aí o registro, tá? Então, lembrem daquele slide que eu coloquei para vocês, que vocês precisam sempre se perguntar, né? O que eu vim fazer aqui? Então, sempre a partir dessa pergunta, vocês vão conseguir responder lá qual cartão SUS e qual tipo de acompanhamento ou visita que vocês estão realizando. Bom, o pessoal de Santa Cecília pergunta se é necessário preencher a ficha de marcadores de consumo alimentar. Então, a ficha de marcadores de consumo alimentar, ela é utilizada para a gente, além da equipe se organizar, né? Em várias questões, na questão, né, nutricional, na questão de desenvolvimento de criança e adolescente e demais usuários, ela é utilizada também para a gente alimentar um programa chamado CISVAN, que é de alimentação. No manual do SUS, essa fichinha ela pode ser utilizada por qualquer profissional, né, da atenção básica, né, a partir de um pequeno treinamento. Ela é bem simples de ser utilizada. A gente tem lá no manual um linkzinho do manual que faz orientações sobre a utilização, né, dessa ficha, né, de que forma a gente utiliza. Então, a equipe precisa se organizar, né, quem vai preencher essa ficha, em que momento ela será preenchida. O mais importante é que ela seja preenchida, né, para a gente conhecer as situações aí nutricionais dos nossos usuários. Então, se o profissional, porque hoje a nossa web ela está bem direcionada, né, para os profissionais aí do agente de combate de endemias, o agente social, o agente comunitário de saúde. Se esses 3 profissionais precisam preencher, é uma questão de gestão local, a gestão que precisa definir isso, tá? A gente já viu diversas situações diferentes. Tem município que qualquer profissional nos seus atendimentos atende, tem outros que é só o profissional lá, nutricionista do NASF. Então, cada município tem uma realidade diferente. Então, eu oriento que vocês conversem em equipe e definam em equipe, né, quem é o profissional que vai realizar o preenchimento. Perfeito. Todas as famílias que eu for visitar, preciso adicionar o motivo de visita? Se não houver um grupo de risco periódico, ou então acompanhamento, orientação e prevenção, etc., é isso? Então, você precisa ir com um objetivo nessa casa. Se nessa casa não tem ninguém com alguma questão específica que precisa de um acompanhamento, de um olhar específico, possivelmente você está indo nessa casa realizar uma visita periódica, que é aquela visita que a gente realiza somente para os indivíduos saudáveis, que ela tem uma abordagem familiar e que ela acontece apenas uma vez por mês. Então, se for nessa situação, você assinala visita periódica, coloca o cartão SUS do responsável familiar e o desfecho. Vale ressaltar que nas visitas periódicas a gente tem essa abordagem familiar, então muitas vezes são muitas pessoas, né, algumas pessoas, e a gente consegue considerar como visita realizada quando pelo menos um daqueles indivíduos saudáveis que serão assistidos nesse tipo de visita estiver presente. Então, independente de quem seja o responsável familiar, a identificação é com o cartão SUS do responsável familiar. A última pergunta então só será marcado, o pessoal de Barbacena pergunta, só será marcado o indivíduo tabagista, somente os que estão no grupo de tabagismo? Não. É importante vocês identificarem através do cadastro individual quem são os indivíduos, né, tabagistas, né, da comunidade de vocês, e levem a informação para a reunião de equipe. Na reunião de equipe, vocês vão levantar todas as questões que vocês viram durante o cadastramento, e aí a equipe deve definir quem são as pessoas que vão receber acompanhamentos e quais são os tipos de acompanhamento. O exemplo que eu dei é sobre o grupo de tabagismo. Então, tem alguns municípios que acontece o grupo de tabagismo e esse usuário que participa do grupo também recebe, né, um acompanhamento lá do agente comunitário de saúde com esse motivo de visita, né, do tabagismo. Mas isso é uma questão que é acordada na equipe. Tem outras situações de saúde que a gente também já viu aqui no Telesaúde, que eu posso citar como exemplo, que é aquele indivíduo que a equipe está tentando trazer para o grupo. E aí é o indivíduo tabagista e a equipe está tentando trazer ele. Então, o agente comunitário de saúde vai com esse motivo específico de visita, né, realizar uma conversa, explicar como que é o grupo, né, e assim por diante. Então, a unidade de saúde faz articulação entre
a unidade, os serviços ofertados com os usuários, através do profissional agente comunitário de saúde. E essa articulação ela é feita através das visitas domiciliares. Agora sim, uma última pergunta, o nosso tempo já esgotou. O pessoal de São Pedro de Alcântara pergunta: se numa casa tem 5 pessoas saudáveis, preciso registrar como visita periódica todas as 5 pessoas? Não! Então, a visita periódica ela tem um registro diferenciado. Ela é através do cartão SUS do responsável familiar. Então, essas 5 pessoas serão assistidas pela visita periódica apenas com o cartão SUS do responsável familiar. Então, uma família de 5 pessoas, eu vou usar uma coluna apenas para o registro. Então, cartão SUS do responsável familiar, assinalo visita periódica e o desfecho. Então, se eu encontrei pelo menos um dos 5, posso considerar como visita realizada. Perfeito, a gente agradece a participação de todos. Eu abro espaço. Pessoal, a gente teve pouco tempo para conversar. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, mandem por teleconsultoria. Eu peço que vocês, quanto mais específicos vocês puderem explicar a família, a situação, o que vocês vão fazer, eu consigo pensar junto com vocês para auxiliá-los na forma de registro. Gostaria de ressaltar aqui com vocês, emitam os relatórios por microárea, por profissional, da equipe toda e trabalhem em cima dos relatórios. Eu trouxe aqui como exemplo, né, a imagem do relatório, a gente acabou que não conversou muito sobre ele, mas os relatórios eles vão nos trazer informações riquíssimas, né? Então é importante vocês visualizarem lá quantos registros eu tenho com o cartão SUS, quantos 100. Quem são esses 100 sem cartão SUS, né? Por que eles estão sendo registrados sem o cartão SUS? Lembre-se que quando a gente faz um registro dentro do eSUS e não identifica o cartão SUS, eu não consigo vincular essa informação a um cidadão, a um prontuário, eu não consigo visualizar as questões de saúde se eu não tenho essa identificação do cidadão. E o mesmo vale para a gente trabalhar lá com tipos de acompanhamentos, né? Quais são esses acompanhamentos que estão acontecendo, né? O que eu preciso falar numa visita. Então, conversem com a equipe, tirem as dúvidas de vocês. E, por fim, acho que é interessante também dar uma olhadinha lá na questão de visitas realizadas, visitas ausentes, visitas recusadas, né? E olhar para esse número. Se eu estou com um número muito alto de visita recusada, de visita ausente, né? Por quê? Será que o horário que eu realizo visita é o mais adequado? Será que é o dia da semana? Então, acho que é importante a equipe emitir os relatórios e conversar sobre esses dados para, então, oferecer um melhor serviço à população, né? E conseguir, então, assistir mais pessoas lá na sua microárea. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês hoje, no dia de hoje, e estou à disposição para mais dúvidas.